Olá, nosso boa noite a todos, aos nossos amigos da Casa Espírita Luz de Jesus, nos preparando aqui para começarmos nosso comentário desta noite, convidando a quem puder para que esteja conosco na nossa reflexão de hoje. E assim, então, vamos começar com uma leitura do livro Vinha de Luz, a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Joio é a mensagem 107. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus em Mateus. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos, com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições, ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Esse comentário fantástico do Emmanuel é alvo de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, onde ele fala sobre o joio e o trigo. É uma das palestras dele que eu mais gosto, curioso que a gente abre as mensagens ao acaso, né? E elas nos trazem esses presentes. Então convido a quem está conosco ali, já conectado, e a quem vai nos assistir talvez depois, para que a gente faça uma prece de início, rogando a Deus, nosso Pai,
a sua bênção para essa noite, para esse nosso comentário, rogando a Jesus, nosso Mestre, para que em seu nome os espíritos amigos nos possam auxiliar no nosso comentário dessa noite, auxilia-nos no estudo, na compreensão das ideias espíritas, que assim seja. Então, a ideia desse tema, ela surgiu de um comentário que um amigo espiritual trouxe a um grupo. E nessa mensagem que esse amigo espiritual trouxe, ele falava a respeito da morte como se fosse uma porta. Lembrando que antigamente várias civilizações usavam a alegoria dos portais da morte. Então, morrer era atravessar os portais para ir a um outro lugar. É interessante que é uma ideia que em vários lugares diferentes, em várias civilizações diferentes, ela se repete, nos dando a entrever essa intuição que o ser humano sempre trouxe ao longo do tempo, de que a vida continua. Então, que quando se morre, se atravessa, né, um lugar, se vai para um lugar que muitas vezes é misterioso, que pode ser desconhecido e do qual as diversas religiões e filosofias ao longo de toda a história da humanidade procuraram nos dar algumas ideias simbólicas. Então, esse símbolo do portal da morte, esse amigo espiritual falou que como se a gente se imaginasse, não é, numa antessala e a morte fosse simbolizada por uma porta fechada. E a pessoa que morre então atravessa essa porta, abre a porta. E aí o que é que tem do outro lado da porta? Então ele diz que para muitas pessoas elas imaginam que vão abrir a porta e não vai existir nada, né? A porta abre para o vazio, ou, enfim, para uma parede, ou não abre, que a ideia deles é a ideia materialista, de que a vida acaba quando a matéria se dissolve, né? Quando a matéria para de funcionar. Para outras pessoas, essa porta abre para um julgamento, para uma condenação. Então, aquelas pessoas que têm a consciência culpada, que se sentem incomodadas por determinadas atitudes suas com as quais elas não conseguiram conciliar a própria consciência, elas temem esse momento da morte porque imaginam que vão encontrar não só o julgamento, como a condenação, né? Então, o medo é o medo da condenação. Então, eles imaginam que ao atravessar essa porta vão encontrar acusações, né, contra si mesmos. Outras pessoas ainda acreditam que vão atravessar essa porta e vão encontrar as pessoas que as precederam, né, nessa travessia. Vão encontrar assistência, vão encontrar uma continuidade, né, naturalmente, como a gente, quando está numa casa que não conhece, abre uma porta, né, que nos leva para um outro ambiente dentro dessa casa e depois ali nos leva para outro ambiente dentro dessa casa. Então, para nós que comungamos das ideias que o Espiritismo traz, essa alegoria da porta, ela nos traz uma ideia de continuidade, né, de que nós vamos atravessar essa porta no momento da morte e vamos encontrar aqueles a quem amamos, e enfim, que é uma porta, que a ideia de cruzar essa porta, ela nos traz esperança, ela não nos traz temor, ela não nos preocupa. Então, Kardec diz na sua obra que para a gente se libertar do medo da morte, preciso é que se faça, que se penetre pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, a doutrina espírita nos ajuda, através das obras de Kardec e de diversas outras obras,
para que a gente consiga fazer esse exercício, né, de penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, entendendo como é que ele funciona. A primeira coisa, então, que a gente pensa é que essa ideia da morte, ela é um acontecimento natural. Então, todos nós vamos morrer. É uma lei. Nós não temos como escapar dessa lei. Nem podemos e nem queremos escapar dessa lei, porque as leis de Deus são sábias e elas têm a sua utilidade. Então, é importante que, à medida que a gente vai refletindo, a consideração sobre a morte faça parte das nossas reflexões e nos prepare para esse evento, né? Preparando também o nosso coração, o nosso raciocínio, o nosso sentimento para lidar com a morte, seja ela a nossa, seja ela a daqueles que convivem conosco. Esse é um tema sensível, né, em tempos de pandemia, e eu entendo que na semana passada foi falado sobre a morte aqui, sobre a nossa postura diante da morte, velório, etc. Mas não só na iminência da morte, no enterro, num velório, a gente deve refletir sobre isso. Mas devemos pensar também que a maneira como a gente encara isso durante a nossa vida, ela pode ser modificada, ela pode ser construída de forma que no momento necessário ela esteja amadurecida, pronta, saudável, para nos ajudar a dar o nosso testemunho. Então, nós encontramos na Revista Espírita de 1859, no mês de setembro, um comentário de Kardec a respeito de uma família. E o título da revista, né, o título da reportagem da revista, enfim, do Jornal de Estudos Psicológicos, é O Lar de uma Família Espírita, justamente. Então, nessa mensagem que Kardec nos traz, ele nos conta a respeito da família do senhor e da senhora G. E a história dessa família nos fez pensar, nos fez lembrar, né? Também dessa história da morte, de como nós encaramos a morte. Então, o lar da senhora e do senhor G, eles tinham 4 filhos. E o mais velho estava com 19 anos, a mais nova, uma menina de 6 anos, quando o senhor G ficou muito doente e percebeu que ia morrer, que ia desencarnar. E Kardec conta que o senhor G era um homem, ele obviamente trata por uma inicial, para não identificar a família, né, para respeitar a privacidade da família. Ele conta que o senhor G, durante a sua vida, ele tinha uma consciência, uma noção da vida espiritual. Era uma coisa clara para ele. Ele, inclusive, teve a oportunidade de ver o próprio pai dele, que já tinha morrido, aparecer para ele ao longo da sua vida em momentos importantes. Então, para o senhor G, a continuidade da vida, a existência do mundo espiritual, a possibilidade de receber a visita de um familiar querido e orientações desse familiar querido eram uma realidade. Através da sua mediunidade, da sua sensibilidade, o senhor G teve essa interação com o próprio pai. E tanto ele quanto a senhora G também tiveram essa vidência e essa oportunidade de interação com desencarnados, com alguns amigos que já tinham morrido, que já tinham passado para o plano espiritual. Quando eles entram em contato com as ideias espíritas através da obra de Kardec, com o Livro dos Espíritos, eles começaram a ler e disseram: aqui para nós não tem nenhuma novidade, muito ao contrário, né? Quer dizer, todas as ideias do Sr. Allan Kardec vêm confirmar aquilo em que nós já acreditávamos. Então, para eles foi com grande felicidade que eles encontraram as ideias espíritas, porque elas vieram explicar uma coisa que para eles era uma realidade. Muitos de nós compartilhamos, né, dessa visão do senhor e da senhora G. Nós acreditamos que a vida continua, acreditamos na vida depois da morte, acreditamos na reencarnação, acreditamos na presença dos amigos espirituais, né? No entanto,
a vida se encarrega de vir fazer o teste, né? A prova, para ver se aquilo que nós dizemos realmente está de acordo com o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, no caso do senhor e da senhora G, o senhor G adoeceu gravemente e percebeu que ia desencarnar. Aí, então, o que acontece? Ele chama a família, eu quero até ler para vocês, né? Pressentindo seu fim próximo, diz Kardec, ele reuniu os filhos e a esposa e disse: meus caros filhos e minha amada mulher, Deus me chama para ele. Sinto que vou deixar-vos daqui a pouco, mas também sinto que por vossa fé na imortalidade encontrareis força para suportar esta separação com coragem, assim como eu levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Assim, chamai-me quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado e conversar convosco como o fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para uma terra distante. Minha cara esposa, deixo-te uma grande tarefa, mas quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Tenho certeza de que os nossos filhos te ajudarão a suportá-la, não é, meus filhos? Auxiliareis a vossa mãe, evitareis tudo quanto possa fazê-la sofrer, sereis sempre bons e benevolentes para com todos. Estendereis a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não haveis de querer estendê-la um dia pedindo em vão para vós. Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós, que jamais o interesse vos separe, porque o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento e ainda melhor, pois verei o vosso pensamento. Não queirais assim entristecer-me depois da morte, do mesmo modo que não o fizestes durante a minha vida. E aí então Kardec comenta essa mensagem, né, comentando essa atitude do pai de família. Ele depois então desencarna, né, vem a desencarnar. Mas a gente para e pensa assim na serenidade desse homem em chamar a esposa e os 4 filhos, né? Eles não eram ricos, eles não eram uma família de posses, e preparar a família para a sua partida com essa serenidade. Essa serenidade, ela só é possível por causa da fé, né? É a fé na vida futura, é a esperança de que eles vão continuar próximos, de que eles vão continuar juntos, que dá a ele essa calma para enfrentar o momento da separação momentânea, né? Sabendo que ele vai para um outro plano e sabendo que a família vai permanecer, mas que eles vão permanecer ligados e que vão continuar podendo se comunicar, né, de uma maneira um pouco diferente, como ele pôde presenciar com o próprio pai, né? E ele fala ali dos antepassados, né? Outros espíritos de certo que apareciam para ele. Então, essa tranquilidade diante da morte é uma coisa que só a pessoa que já tem uma fé bem raciocinada e embasada pode apresentar. E é o objetivo nosso, quando a gente estuda a doutrina espírita, é chegar nessa tranquilidade, nessa serenidade, né? Trazer essa calma diante de um acontecimento desses. Então, o que é essa história dessa família G, esse início, né, desse relato de uma família espírita, nos faz pensar, né? Ele nos traz, assim, algumas temáticas que o Espiritismo nos ajuda a pensar. A primeira delas é sobre a perda dos entes queridos, né? Então, a perda dos entes queridos é uma prova, dizem os espíritos, ou uma expiação que aflige a todos. Uma pesquisa feita entre os americanos há uns anos atrás dizia que o maior medo que as pessoas tinham era de perder um familiar querido, né? Ainda hoje a gente vê, e principalmente nessa época de pandemia, a gente percebe as aflições das famílias com os seus entes queridos, com aqueles que lhes são caros, né?
E quantas famílias não estão sofrendo a separação por causa da Covid e tendo que atravessar, né, essa situação de uma partida de um ente querido. Então, o que os espíritos falam para Kardec a respeito dessa situação? Que é uma dor que atinge a todos, o rico, o pobre, né? Uma prova ou uma expiação, e é uma lei, né? Então, não temos como escapar dessa lei. No entanto, a gente tem o consolo de poder nos comunicarmos com esses amigos, né, pelos meios que estão ao alcance, enquanto a gente não tem outros mais diretos e mais acessíveis, né? Um dos meios que permite que a gente fale com os nossos amados que já se foram é através dos sonhos, né? É muito comum quando uma família passa por uma separação dessas, a gente pergunta, ninguém na família sonhou com ele, né, ou com ela, e sempre tem um que sonhou, né? Ou é alguém que era muito próximo, mas sempre tem um que sonha com a pessoa, que a pessoa estava na casa, ou que a pessoa estava no hospital, ou que a pessoa estava num quarto e que conversaram. Então, o sonho é uma das formas de visita, né? De que a gente possa ir até eles ou de que eles possam vir até nós e que Deus nos permite às vezes ter a lembrança desse encontro feliz, né? Então a gente acorda e sente que sonhou com a pessoa, que esteve com ela, muitas vezes sente o abraço, né? Sente a presença da pessoa. A intuição é outra forma, às vezes do nada a gente lembra da pessoa, começa a falar na pessoa e a intuição nos diz que ela está pensando na gente, que ela está falando conosco, né? Assim como hoje eu consigo conversar com uma pessoa que está longe de mim por WhatsApp, né? Eu mando uma mensagem, ela está longe, mas ela consegue conversar comigo instantaneamente. O pensamento, ele tem essa capacidade instantânea de chegar onde a gente manda e ele vai com o teor que a gente manda, né? Então eu posso enviar para uma pessoa que eu amo um bom pensamento através de uma prece, eu posso colher flores no meu jardim e oferecer para ela, né, colocando num vaso bonito e pensando nela, dizendo isso aqui é para você, né? E ela recebe isso como se recebesse uma mensagem, né? É um WhatsApp mais moderno, vamos dizer assim. A minha bisavó tinha essa mania, né? Que eu achava muito carinhosa, muito afetiva. Ela tinha ficado viúva, então ela tinha o retrato com a foto do meu bisavô e ela pegava, às vezes, umas florzinhas que ela encontrava no seu jardim mesmo e ela punha num vasinho pequenininho na frente do porta-retrato. Ela diz, isso aqui é para você. E datas importantes para eles dois, às vezes um aniversário dele, um aniversário de casamento, alguma data que fosse significativa, ela renovava as flores do vasinho, né? E fazia esse pensamento dedicado a ele, oferecendo aquilo para ele, e eles recebem, né? Porque o que importa não é a flor em si, mas é a intenção, é o sentimento que acompanha, né? Então o espírito recebe. Quando a gente lê as cartas psicografadas pelo Chico Xavier, na época da sua mediunidade que ele dedicou, né, a esse correio entre mães e filhos, entre parentes que foram e aqueles que ficaram, era muito comum, é muito comum para quem for ler, acompanhar as histórias de mães que fundaram ou passaram a participar de atividades assistenciais das mais variadas, né? Então, entrega de leite, entrega de cesta básica, enxovais, cobertores, visita a enfermos, enfim, as mais variadas. E essas mães se envolviam nessas atividades e os filhos depois mandavam as comunicações dizendo: olha, nós estivemos juntos ali, né, naquele trabalho, você estava ali entregando a cesta básica e eu estava com você, né? Você estava ali entregando leite e eu estava junto com você e a nossa família estava reunida. Porque é o gesto, né? A intenção do gesto, olha, eu estou fazendo querendo ajudar alguém e eu estou fazendo isso em seu nome, né? Já que eu não posso dar para você porque você não está mais aqui, vou dar para outra pessoa
mas é em seu nome, né? É lembrando de você. E isso o espírito recebe isso como um presente. Então essa interação entre os que já foram e os que permanecem aqui, ela é muito viva, ela é muito dinâmica, ela é muito presente e ela é muito possível. O que acontece é que a gente não se dá conta de que pode fazê-la, né? Então, mas qualquer pessoa que pegue as cartas psicografadas do Chico, existem N livros, né, que contam as histórias de uma, de duas, de quatro, de cinco famílias, né, os Jovens no Além, Somos Seis, entre tantos outros, e que a gente pode depois acompanhar as famílias contando que se envolveram com atividades nas suas cidades de origem, que auxiliaram em atividades quando foram visitar o Chico em Uberaba, e os espíritos desses familiares, eles nas suas comunicações, eles sempre comentam. Quando você participou da distribuição, da atividade de assistência, da reunião, eu estava com você. E é mais fácil para eles se aproximarem de nós nesses momentos, no momento do evangelho no lar, no momento da prece, porque a nossa capacidade de percepção fica mais aberta, fica mais ligada, né? Muitas vezes a gente se emociona e não sabe por que se emociona, né? Era comum a gente ouvir o relato das pessoas irem visitar o Chico Xavier e que quando chegavam na porta, né? Olha a porta aí de novo, né? Na porta do centro ou na porta da casa dele, sentiam aquela emoção, assim, que era uma emoção indescritível, não tinham nem visto o Chico ainda. Mas era o quê? Eram os espíritos que estavam vindo abraçá-los, recebê-los, né? Então elas se sentiam abraçadas, acolhidas e aquilo levava muitas vezes às lágrimas, né? Porque era possível sentir esse amparo dos espíritos. Outra coisa que essa comunicação da família espírita, do senhor e da senhora G, faz com que a gente pense é justamente na teoria dos anjos da guarda ou dos espíritos protetores. Então, Allan Kardec vai perguntar para os espíritos a respeito do espírito protetor se todos temos, e os espíritos vão responder sim, todos temos um amigo espiritual que se interessa por nós, que se responsabiliza por nós durante a nossa encarnação diretamente. Então, além do espírito protetor, que é sempre um espírito, né, superior a nós, então de segunda ordem, que tem só o desejo do bem, que tem melhores condições do que nós, além dele nós temos também os familiares queridos, os espíritos amigos que se interessam por nós, né, não precisam ser necessariamente superiores, às vezes estão na mesma faixa que nós estamos, né? Mas eles gostam da gente, eles estão aqui nos acompanhando. Então nós temos, não é um único espírito que nos acompanha para nos ajudar, né? É um grupo, às vezes é um grupo grande que nos acompanha, que nos ajuda, que conversa conosco, que nos intui daquilo que nós podemos fazer. Então Kardec comenta, né, depois das respostas dos espíritos, que essa filosofia, essa teoria do anjo da guarda, ela é de uma doçura tão grande para a gente se lembrar sempre dela, porque nós nunca estamos sozinhos e nem desamparados, né? É a providência divina que encontra mil maneiras de nos manter orientados e no caminho do bem. Então, no caso da família do senhor e da senhora G, eles tinham os antepassados ali que os acompanhavam, e aí o senhor G tinha certeza que ele ia poder continuar vindo visitar a família e conversar com a família. Então, por quê, né? Por que ele tinha essa certeza? Porque Deus permite que aqueles que se amam, né, tendo mérito, tendo condições, possam estar juntos, né? Mesmo que esteja um no plano material e outro no plano espiritual. Tanto é assim que ele nos dá o amigo espiritual, o espírito protetor ou o anjo da guarda, né? O assunto do anjo da guarda, do amigo espiritual, é um assunto bem complexo e que envolve várias coisas. Então, quem tiver dúvida, mas será que isso, será que aquilo, é só ir lá no Livro dos Espíritos que vai achar um capítulo bem interessante explicando, né, todas as nossas dúvidas e perguntas aí sobre isso. O que mais, então, que a gente pode refletir
a respeito da doutrina espírita com esse caso dessa família. A questão do medo da morte, né? Então a gente vê que o Senhor G, ele age como se ele não tivesse medo da morte, realmente não tem. Então, como é possível chegar nisso? E Kardec e os espíritos comentam que muitas vezes a pessoa não acredita em alguma coisa depois da vida, né? Na vida depois da vida, acha que não vai ter nada, por causa da maneira como apresentam para ela as perspectivas. Ah, porque você vai acordar num lugar onde você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa, ou porque você vai para um inferno onde vai ter um caldeirão e um bicho com um rabinho e orelhas espetando você. Então são alegorias que não convencem, né? E não ajudam a que se desenvolva essa certeza na imortalidade, essa certeza na continuidade da vida. Então, Kardec diz que muitas vezes as pessoas se tornam céticas, mais pela forma como foram apresentadas à vida espiritual do que por qualquer outro motivo. E que quando elas encontram uma teoria que as satisfaça, que tenha lógica, então elas começam a rever a maneira pela qual elas olhavam para essa passagem, para a morte. Então, quando a gente conhece, né, voltamos para a frase inicial de Kardec, quando a gente conhece a vida espiritual, esse temor, ele diminui, né, e desaparece. Outra coisa que faz com que a gente possa encarar a morte sem nenhum temor é a questão da vida moral, né? Quando a gente compreende, né, que a fé nos dá a certeza do futuro, a esperança nos faz contar com uma vida melhor e a caridade nos dá a segurança de que nós não vamos ter que temer nenhum tipo de olhar. Então, a pessoa que procura seguir aquele modelo do homem de bem, né, do ser humano de bem, da pessoa voltada para o bem, que procura praticar a caridade, não tem por que temer a morte. E só vai temer realmente aquela figura que, como nós dissemos na alegoria da porta, né, que ela imagina que atrás da porta ela vai encontrar não só um julgamento, mas uma condenação, porque ela mesma já se condena, né? Então, essa pessoa, ela tem um problema com a consciência. O problema dela não é com a vida espiritual, é com a própria consciência. Ora, estudando a doutrina espírita, nós vamos perceber que Deus nunca fecha a porta para que a gente repare os nossos erros, né? Sempre existe essa oportunidade. Então, não importa o tamanho do meu erro, eu vou ter oportunidade de reparar. Eu vou ter oportunidade de me colocar de acordo com a lei divina. Essa ideia do inferno eterno, da condenação eterna, ela é inexata. Para aquele que sofre, às vezes ele tem a impressão de que sofre para sempre, mas ninguém sofre para sempre, porque todos somos criados para o progresso, para a evolução. Então, esse progresso e essa evolução fazem com que a gente aprenda com os próprios erros e com que a gente possa melhorar, né? Reparando as faltas cometidas e aprendendo com elas. Outra coisa que esse caso dessa família G também nos faz pensar é a respeito da importância da vida em família. Então, quando a gente pensa na necessidade da vida em família, Kardec pergunta aos espíritos, muitas vezes no mundo animal, os animais cuidam dos filhotes enquanto eles têm necessidade, né, desse cuidado. Quando os filhotes crescem e se tornam independentes, o vínculo desaparece, né? E aí eles são iguais, não são mais a relação mãe e filho, né? Mas eles se tornam iguais e às vezes até indiferentes. E por que não é assim entre as pessoas? E os espíritos respondem a Kardec que os animais vivem a vida material, mas o ser humano vive a vida moral. O ser humano foi criado para o progresso. E o progresso, ele se dá através do aprendizado que acontece na vida de relação. Então, a gente é colocado dentro de um ambiente familiar para que um aprenda com o outro, né? Para que um ajude o outro a progredir.
E a vida familiar é importante para que a gente dê esses passos importantes em direção ao progresso. O progresso de um e o progresso do grupo. E aí o progresso da sociedade. Porque aquilo que a gente vê dentro dos lares é o que a gente vai encontrar na sociedade. Se a sociedade está doente, é porque o lar está doente. À medida que a gente tiver mais e mais lares equilibrados, a sociedade como um todo também vai se mostrar mais equilibrada. Então, a vida em família, ela nos prepara para a vida na sociedade e nos dá essa dimensão da vida moral, onde a gente desenvolve os valores, o respeito, tudo isso é importante. Kardec pergunta, inclusive, aos espíritos o que seria para a humanidade, né, se não existisse mais casamento e família, e os espíritos dizem uma volta do egoísmo, né, um aumento do egoísmo. Então, a importância da família, e aí a gente não pode deixar de pensar, né, na importância do casamento, na importância de uma parceria feita por afinidade, aonde os dois têm um mesmo objetivo, aonde um ajude o outro. E aí a gente percebe, por exemplo, no caso da família do senhor e da senhora G, a dificuldade que foi para ela ficar viúva, né? E com 4 filhos para sustentar. Então, a gente tem ali uma família que não tinha boas condições financeiras, que tinha que trabalhar para sobreviver, mas que ainda assim não se desesperou, né? Não perdeu a fé, não ficou revoltada, mostrando que o que eles estavam atravessando era uma prova, né? Não uma expiação. Então, uma prova solicitada, nós não sabemos se por ela, se por ele, mas o fato é que era uma prova de todos, né? E que eles atravessaram, pelo que Kardec coloca, muito bem, né? Conseguindo dar testemunho dos seus valores. Então, a vida familiar, ela é muito importante. E além de formar esses laços, né, na família consanguínea, a gente também forma laços de afinidade pelo coração, pelo sentimento. E esses laços, eles nunca se rompem. Então, a coisa mais maravilhosa é que, embora alguns atravessem a porta em direção à vida espiritual e outros permaneçam aqui, os laços do afeto, eles não acabam e eles jamais se rompem. Então, uma mãe que teve o filho que foi para a vida espiritual, ela continua sendo mãe. E ele continua sendo filho. E esse laço, esse imenso amor de mãe e filho, ele continua existindo, né? Um pai, uma mãe que partiu em direção ao mundo espiritual, continua sentindo o mesmo amor pelo filho de quando ele estava aqui. Esse amor, ele não acaba. Então, a reencarnação, ela fortalece esses laços, purifica esses laços, educa esses sentimentos, né? De forma que a gente consegue sentir, perceber a continuidade da vida, porque os nossos sentimentos fazem com que a gente consiga trocar fluidos, pensamentos, ideias com a pessoa, mesmo que ela não esteja aqui. Tanto é assim que a ideia de que você possa oferecer um gesto, oferecer uma imagem, oferecer uma prece para a pessoa que você ama, é um aprendizado de desmaterializar o sentimento, né? Então a morte nos ensina a amar o outro além da matéria, né? A realmente trabalhar a questão do sentimento, desvinculado das necessidades materiais. Tem gente que só se sente amado se receber alguma coisa material, né? Então é um aprendizado interessante a gente ir fazendo essa transição das trocas afetivas materiais ou que tem a ver com as coisas materiais para essas trocas afetivas que são mais espiritualizadas. E a morte não deixa de ser um convite para esse aprendizado, para que isso ocorra, né? Então, se eu quero manifestar o meu amor pelo meu filho, eu posso manifestar esse amor de várias maneiras. E se ele não está aqui do meu lado, eu preciso pensar, né? Elaborar quais serão essas maneiras. E quando eu descubro que eu posso fazer isso através da prece,
através de uma boa ação, lembrando dele, né, de N maneiras que não envolvem nenhuma troca material, o meu sentimento ele vai se purificando, né? Ele vai ficando mais sublimado. Essa é a palavra, né? Estava procurando, cadê a palavra, Senhor? Sublimado. Então, essa sublimação do sentimento também é um aprendizado que a morte nos traz. Então, lembrando dessa mensagem que nós lemos no início do Emmanuel, que comenta sobre o joio e o trigo, e ele fala muito que quando nós estamos equivocados em algum ponto, a providência divina, ela tem várias maneiras de nos conduzir para uma nova avaliação das coisas, né? Para que a gente mude a nossa maneira de ver. Então, se eu acho que eu estou correta, que a minha maneira de ver o mundo é a única maneira certa, na hora em que eu tenho filhos, por exemplo, os filhos são uma oportunidade de me mostrar que existem outras maneiras de ver o mundo, que eles são espíritos milenares, diversos, né, diferentes de mim, e eles vêm para o meu convívio, e a hora que a gente começa a conviver, eu começo a perceber, né, que eles não rezam pela minha cartilha, né? Eles não seguem aquilo que eu determino que seja o certo sempre para eles. Então eu vou orientar, eu vou educar, eu vou amar, mas eles são responsáveis pela própria vida e vão fazer suas próprias escolhas. Então isso serve para me mostrar que eu posso aceitar visões diferentes, que eu posso ver também de maneiras diferentes a vida. Então, o convívio, a reencarnação, a vida familiar, ela vai ampliando a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. O afeto, né? O afeto faz com que a gente se disponha a sacrifícios, a ações que talvez em outras circunstâncias nós não faríamos, mas por amor a gente faz, né? E faz com alegria. Então, são circunstâncias novas que Emmanuel fala na mensagem que nos possibilitam ir modificando o nosso cenário interior e assim a gente vai mudando, né, a nossa lavoura do coração, de forma que o joio vai diminuindo, né, e o trigo vai florescendo. O trigo das boas obras, das boas coisas que a gente consegue fazer, e o joio vai ficando cada vez menor. No entanto, a morte não deixa de ser também esse momento da colheita, né? Esse momento aonde a gente tem que olhar para o nível de apego que nós temos às pessoas, às coisas, como é que a morte nos faz lidar com o outro, lidar com as coisas que eu tenho que dividir, que eu tenho que abrir mão, que eu não posso mais levar comigo, que eu tenho que dar para outras pessoas. Então, a morte é um ensinamento não só para aquele que vai, mas também para a família que fica, né? E uma das frases desse pai, do senhor G, que mais me chama a atenção, quando ele fala ali com a família, né? É justamente essa sobre o interesse, né? Que jamais o interesse vos separe, porque o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. E quantas famílias a gente não vê que no momento de acertar um inventário, a família se desestrutura e briga e não conseguem mais retomar as relações de afeto, né, por causa de coisas. Então, e muitas vezes isso acontece porque ninguém na família quis conversar antes sobre a morte, se preparar, deixar tudo pronto, como é que vamos fazer, né? Então, isso também mostra maturidade, responsabilidade da nossa parte, que a gente possa estar pronto para partir hoje, né? Para partir amanhã e que essa reflexão também norteie determinadas escolhas da nossa vida. Eu não vou viver achando que eu vou morrer no momento seguinte, mas eu vou viver sabendo que eu posso morrer,
né? Que eu não sei quando é o momento em que Deus vai me chamar. Os espíritos comparam essa morte, essa saída do plano material a duas pessoas que estão juntas na prisão e uma delas sai antes. E os espíritos perguntam: vocês acham que é uma coisa que nós consideraríamos normal, que o preso que fica na prisão ache ruim porque o outro sai antes? Não é mais natural que ele se alegre por aquele que agora está livre, né? Então, nós permanecemos aqui na prisão da matéria, mas nós temos então familiares que já estão livres, né? Como é que nós não vamos nos alegrar por eles? Porque eles estão em uma nova condição. Outro exemplo que ele dá: se você tem um familiar e esse familiar não está bem, quem já acompanhou um familiar em fase terminal de alguma doença, né, qualquer que seja, sabe como isso é um processo doloroso. Mas aí vem alguém e diz assim: eu vou pegar o seu familiar e vou levar ele para o país X, e lá ele vai ter um tratamento de ponta e ele vai ficar bom, né? Será que a gente não ia achar bom que ele fosse para esse lugar fazer esse tratamento para melhorar? E muitas vezes a morte é essa melhora, né? Não há mais o que fazer pelo corpo material, então é necessário deixá-lo e ir para o mundo espiritual para recompor-se, né? E se preparar para uma nova jornada. Aquele corpo ele já deu o que ele tinha que dar. Então, essa ideia, né, de que a pessoa foi para um lugar onde ela vai estar melhor do que estando conosco, também é uma ideia que a gente aceita porque se interessa pelo bem-estar do outro, né? E coloca o bem-estar do outro antes do nosso. Então, essas formas que o Espiritismo nos ensina a considerar a partida para o mundo espiritual, que é atravessar uma porta em direção a uma continuidade, que vai encontrar aqueles de nós que nos precederam, que é um momento de verificação, de balanço da própria vida, sim, para todos nós, com certeza, mas não é um momento de condenação, não é um momento de sofrimento, é uma coisa muito natural, faz parte da lei natural. E aqueles que vão antes vão encontrar conosco, queremos depois, né? E esse reencontro com certeza será muito feliz. Então, não só eu vou encontrar aqueles a quem eu amo quando eu desencarnar, como hoje ainda, pelo pensamento, pela prece, é possível estar com eles. E o Espiritismo nos ensina, nos educa para que isso se torne parte da nossa realidade, da realidade da nossa vida, né? O cultivo dessa espiritualidade traz para perto de nós aqueles a quem nós amamos. Se são pessoas que desencarnaram em condições de sofrimento, nós sabemos que a nossa prece pode auxiliá-los. Se são pessoas que desencarnaram e eu então percebo que se eu me desesperar, eu não estou ajudando, né? Qual é o médico que deixa o familiar desequilibrado, desesperado, ficar no quarto com o doente, né? Não deixa, vai restringir as visitas, vai dizer não pode entrar ninguém. Então, porque em benefício da pessoa que está hospitalizada. Então, isso, né, na semana passada com certeza foi abordado. A disciplina do nosso sentimento, do nosso pensamento, também é algo que a gente vai educando para poder continuar auxiliando aqueles a quem a gente ama, né? Através do nosso pensamento equilibrado, através da nossa prece, através do nosso sentimento que nós enviamos para eles e que eles recebem, sim. Então, nós temos condições já de discernir, né, e enviar bons pensamentos, de dizer: eu tenho muita saudade, porque eu amo muito você, mas está tudo bem. Né? Nós aceitamos os desígnios divinos que determinam quem deve voltar para o mundo espiritual e quem deve ficar aqui. E se nós estamos aqui é porque a nossa missão não acabou, né? E qual é a nossa missão? É a de melhora de nós mesmos, é de aperfeiçoamento e de melhora do nosso coração, é de progresso. Aquele que partiu para o mundo espiritual terminou a sua missão aqui, mas continua o seu aprimoramento, o seu progresso, a sua melhora no mundo espiritual. Não é porque mudou de plano que nos abandona ou que nos esquece, como os espíritos nos contam
em inúmeros exemplos, né? Não só dentro da obra de Kardec, como também na de outros grandes médiuns que nós conhecemos aí através dos livros e dos depoimentos da doutrina espírita. Então, queridos, esse era o tema que nós tínhamos para trazer essa noite, para que a gente pense um pouco a respeito de como encaramos a morte e para que para nós ela seja essa porta em direção a algo muito bom, que seja essa porta de retorno à verdadeira vida, que seja para nós a imagem de uma continuidade, que seja para nós com um sentimento de aceitação dos desígnios divinos, né? E que a gente possa, com isso, sentir mais consolo diante da saudade que todos sentimos, né? Diante da dor de não poder estar com aqueles que nós amamos momentaneamente, mas consolados na esperança de que mais dia menos dia estaremos todos juntos. O Espiritismo é uma doutrina profundamente consoladora e é justo que nesses dias tão difíceis que a gente atravessa, mais do que nunca, a gente reflita sobre esses princípios consoladores e eles realmente nos tragam tranquilidade, nos tragam paz, nos façam olhar para a vida com alegria e com profunda gratidão. Deus é bom, Deus é sábio, né? Benevolente, justo. Então a nossa confiança permanece inabalável, né? Na sabedoria divina, na providência divina. Assim, então, agradecemos a atenção de todos, né? Desejamos que Jesus nos abençoe e vamos encerrar o nosso comentário dessa noite com uma prece. Elevamos assim a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento agradecido pelo dia de hoje, agradecendo o amparo dos amigos espirituais, agradecendo a bênção da doutrina, rogando, Senhor, por todas as famílias em nossa comunidade, em especial aquelas que atravessam momentos difíceis com a doença. Rogamos por todos os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, por todos aqueles que trabalham para amparar a nossa comunidade. Pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, auxiliando-nos, dando-nos ânimo e coragem. Ampara-nos a todos hoje e sempre, que assim seja. Obrigada a todos, obrigado aos irmãos da Casa Espírita Luz de Jesus e que o Senhor nos abençoe até uma próxima oportunidade.